TV Diário do Sertão, Líder FM, programa Cidade Notícia e Blog do Levi, em Campina Grande, conversando com o médico e empresário Dalton Roberto Benevides Gadelha, souzense, filho do industrial José de Paiva Gadelha, também de dona Miriam Benevides Gadelha. Dalton empreende seus estabelecimentos de ensino e também de saúde e de arte na cidade de Campina Grande e é um dos grandes potenciais, né, da economia, consequentemente da educação, da saúde e, por que não dizer também, da política. Dalton Gadelha, satisfação tê-lo aqui conosco nessa entrevista em conexão com vários veículos. Bom dia. Bom dia, Levi. Você não sabe o privilégio e a alegria que você me traz hoje. Aliás, eu diria duplamente. O primeiro é de você estar aqui em Campina Grande, no hospital que hoje já não nos pertence mais, pertence à sociedade. Eu sempre trato o hospital, sempre trato a educação como sendo bens sociais. E você vir aqui para até Campina Grande, me fazer essa visita, trazer essa alegria extraordinária. E a outra de conversar com o meu povo querido, meus irmãos de Souza, que eu saí de Souza, mas Souza não sai de mim. Então eu tenho essa alegria de conversar com todos os souzenses de forma descontraída, como se estivesse noitão da Igreja do Bom Jesus. Então, para mim, é uma alegria muito grande estar conversando com todos os souzenses ao mesmo tempo, porque eu sei o tamanho da audiência que você tem, eu sei da credibilidade que você tem. E por isso é um privilégio muito grande, um privilégio duplo estar aqui conversando com você e com todos os irmãos de Souza ao mesmo tempo. Muito bem, obrigado ao senhor pelas palavras. Então vamos começar por esse tempo do oitão, né, em Souza. Como era o cotidiano, a rotina do menino Dalton na cidade de Sorriso? Olha, eu vou dizer uma coisa para você, foi a parte mais feliz da minha vida, né? Cacaso, que é um escritor e cronista brasileiro famoso, ele diz uma coisa que eu me aproximo muito disso. Ele dizia que a minha pátria é a infância, fora dela eu sou um exilado. Então, ele tinha tanta afeição e a infância é uma coisa que traz tanta substância para a vida do cidadão, para a formação do cidadão, que eu trato a minha infância em Souza como uma das fases mais importantes, e a coisa mais importante que eu tive foi o aprendizado na infância em Souza, com os amigos, com os colegas, com a mistura que a gente tinha de conhecimento, de esporte, de não haver diferença social na infância, não haver diferença política na infância, não haver ninguém querendo, todo mundo só queria brincar, aprender e se divertir. Então essa foi uma fase extraordinária e que me trouxe toda essa base que eu tenho hoje, eu adquiri na minha infância de Souza, com os meus pais, com os meus irmãos, com os meus amigos de Souza. Tudo isso nasceu, esse pensamento, hoje que todo mundo diz que é um pensamento moderno, avançado, eu extraí lá dessa infância de Souza, eu extraí com o aprendizado com o meu pai. Então, Souza é absolutamente viva na minha memória. E a parte mais interessante, eu digo isso, o pessoal fala, mas como assim? Como é que isso aconteceu? De que o primeiro salário meu, eu ganhei na minha infância e achei ele maior do que o primeiro salário que eu recebi como médico. E qual foi esse salário que você recebeu na infância? Tem um significado. Tem um significado, exatamente o significado. Quando chegava um circo em Souza, e a meninada toda corria para o circo, desde a desmontagem, da retirada das peças da lona, do caminhão, essa coisa, a montagem, a escavar os buracos, a gente acompanhava tudo aquilo como sendo assim uma festa fantástica. A gente não saía ver os animais pela primeira vez, tudo isso encantava os olhos da gente. E quando era no dia da estreia, era muito interessante, porque o palhaço botava aquela perna de pau, né?
botava a perna de pau e saía andando a cidade de Souza, fantasiado. E os meninos, porque até 6 anos de idade, a gente andava nu, as crianças andavam peladas em Souza. Até os 6 anos, e aí era normalíssimo, isso era da época, né? Souza era uma cidade muito pequena, não tinha água, não tinha luz, não tinha telefone. Estou falando que eu nasci em 55. Sem calçamento. Vou me denunciar sem calçamento, sem nada. Então a forma do circo anunciar que ia estrear era o palhaço de perna de pau e a meninada toda atrás. E aí o camarada ia lá, o palhaço ia lá na frente. Hoje tem espetáculo? Aí a gente respondia, tem sim senhor. Às 8 horas da noite, tem sim senhor. E o palhaço que é ladrão de mulher, a rocha negada. Aí a gente gritava, a gente rodava Souza inteirinha, que para nós, criança, Souza era uma coisa gigantesca. Já era um espetáculo antes do circo abrir, né? Antes do circo abrir. Aí quando a gente voltava, ensopado de suor, rouco, aí passava lá no circo e o camarada do circo botava assim uma marca, um xizinho no braço da gente, que era para ter direito a entrar sem pagar. A entrar sem pagar. Né? Eu sempre falo isso nas minhas palestras, eu conto sempre essa história. Não que eu tivesse a necessidade de fazer isso para entrar no circo, graças a Deus nunca tive esse problema, mas era a satisfação de ver a recompensa do trabalho. Por isso é que eu digo que foi o primeiro salário, simbolicamente, que eu recebi na vida, e me enchia de alegria a todos nós, todas as crianças que estavam ali naquela, saía todo mundo feliz. E de noite a gente ia para casa, tomava banho, botava a roupinha organizada e tal, ia para o circo e virava e mostrava o braço. A negada que não tinha participado, aí, então isso para a gente era um orgulho danado, só quem tem foi quem foi trabalhar, foi quem foi. Então, simbolicamente, eu carrego essas imagens de Souza, das ruas, dos becos, de todos os lugares, desde a minha mais tenra idade fazendo isso. Então, a minha infância em Souza, ela foi muito rica, muito feliz, e eu carrego isso até hoje. Dalton, assim, naquele tempo, né, a criação das famílias eram mais rígidas, os pais supervisionavam mais os filhos, né? O que deve acontecer ainda hoje, só que com menos frequência. Hoje existe uma abertura muito maior, uma liberdade muito maior. Como foi a criação de Zé Gadelha? Foram 9 filhos, né, morando na mesma casa. Havia distinção entre um e outro? O tratamento era o mesmo? Não. Como era a criação de Zé Gadelha e Miriam para com os filhos? Não, o tratamento era o mesmo. Meu pai era muito rígido, mas ele não sentiu muita necessidade de cobrar constantemente, porque ele valorizava muito a educação, como a minha mãe também valorizava demais a educação. A minha mãe, inclusive, era escrevente de cartório, então tinha uma letra belíssima, tinha um português correto. O meu pai só tinha um curso primário, mas era de uma inteligência privilegiada. E ele identificou que viria uma nova sociedade, que era a sociedade do conhecimento. Nesse tempo ainda não tinha esse nome, nem ele sonhava. A visão dele era de que, se ele formasse os 9 filhos, se ele desse educação aos 9 filhos, ele estava extremamente feliz. E isso ele conseguiu. E não cobrava muito, não. Quem mais deu trabalho foi Paulo, o mais velho. O mais velho. O mais velho, porque Paulo era louco por Souza, e quando ia interno para o colégio de Patos, era um sofrimento na hora de ir para Patos, para sair para estudar. Não queria sair de Souza? Não queria sair de Souza. E Souza não tinha o ginásio naquele tempo. Então aí Paulo, ele era mais duro com Paulo, e Paulo se escondia na casa dos tios, ele ia atrás, buscar, botar dentro do carro e ia levar em Patos. Então, mas o resto ele não teve, e nós tivemos uma sorte muito grande, porque os 3 irmãos mais velhos, todos eles eram muito bons alunos, tanto Paulo, como Marcondes, como Boega. Então nós que viemos atrás, nós nos sentimos na obrigação daquela mesma carreira, daquela mesma luta. Então o ensino, e ele dizia, olha, quem não quiser estudar,
não tem problema nenhum. Não precisa estudar, mas vem dar duro aqui como eu dei. Eu puxei muita cobra com meus pés. Eu fui vaqueiro. Eu trabalhei no campo. Então não tem problema. Vocês vêm carregar algodão aqui, entra na lida aqui comigo, não tem problema. Então, É um recado duro, né? um recado duro. Recado assim, e ninguém nunca quis saber de outra coisa a não ser estudar. Estudar, e fomos estudar, e ele dizia mais, olha, está vendo isso aqui que eu construí? Tudo que eu construí aqui, que me deu muito trabalho para fazer, ele pode desaparecer da noite por dia. Do jeito que eu ganhei, eu posso perder. Agora, o que eu colocar na cabeça de vocês através da educação, isso ninguém rouba, ninguém toma, ninguém para onde você for, você carrega. Ele virava e dizia, meu filho, se você for médico, você vai lá para o Acre, bota uma plaquinha, Dr. Dalton Gadelha, médico, no dia está cheio de gente lá para se consultar com você. Então, era essa a visão que ele tinha da vida e da educação, e nos preparou, e ele tinha absoluta razão, e ficou comprovado isso na nossa realidade. Dura na carne, dura no sofrimento, mas a atividade de algodão, que era basicamente a atividade da família, o algodão desapareceu no Nordeste. Deus sabe o que faz, porque ele não presenciou a extinção do negócio de algodão no Nordeste inteiro, não só foi o dele, no Nordeste inteiro, não sobrou nada do algodão do Nordeste. A praga do bicudo, né? Com a praga do bicudo e também outras coisas que aconteceram, como o conluio da indústria têxtil com o governo federal, que permitia a importação de algodão, principalmente da Rússia e do Egito, sem pagar impostos. A ciranda financeira era muito grande, você pegava o algodão, transformava em tecido, vendia até com prejuízo, mas ia para o overnight, que a inflação naquele tempo chegou a ser 300%. As pessoas vendiam os seus bens, fazenda, gado, apartamento, tudo para botar na ciranda financeira. Então, isso daí fez com que uma das pontas desaparecesse, que era a produção de algodão. Então, o Brasil deixou de ser o segundo maior exportador de algodão do mundo para se transformar no segundo maior importador de algodão do mundo. E junto com o bicudo, aí foi que as duas coisas juntas decretaram a falência do negócio algodão no Nordeste inteiro. Sambra, que era uma coisa gigantesca aqui em Campina Grande, foi a primeira a desaparecer e ser varrida, porque o pessoal, como era multinacional, saiu correndo ligeiro, tirou o recurso dessas atividades. Mas isso daí foi um ensinamento e uma comprovação do que ele dizia no tempo passado. E o que é que nos salvou? A educação. Tudo que eu construí aqui foi com base na educação que eu tive. Inclusive, o modelo que eu aplico aqui nos negócios e que hoje é uma teoria vitoriosa no mundo inteiro, que é o capitalismo consciente, que tem a base no professor da Universidade de Babson, se contrapondo à escola de Chicago, porque Milton Friedman, que era o grande idealizador do capitalismo moderno, ele dizia que a maior contribuição social que uma empresa pode fazer é o lucro. E quando João Mackay, da Universidade de Babson, dizia que você tinha que distribuir o lucro que você tem com a sociedade para que você continue grande. Se a sua sociedade vai bem, você vai bem. Se a sua sociedade vai mal, você vai mal. E isso daí não foi nem Joe Mackay. Eu trouxe inconscientemente do modelo de Zé Gadelha,
e daqui a pouco eu conto para você por que isso. Tá certo. Ainda falando sobre o menino Dalton, o senhor foi acometido na infância de poliomielite, né? Essa doença, ela trouxe, além da questão da mobilidade em um dos seus braços, ela lhe trouxe mais algum fato, algum ato, uma questão desconfortável que lhe prejudicou em alguma coisa? Você me trouxe talvez a pergunta mais interessante da nossa entrevista, porque eu nasci em 1955. Imaginem, eu não tenho dados estatísticos, mas a minha impressão de que quando eu nasci, em 55, Sousa deveria ter aí seus 10 mil habitantes, 8, 10 mil habitantes. E não tinha água, não tinha luz, não tinha telefone, não tinha televisão, tinha um cinema moderno, um cine moderno, que era do meu pai, junto com Zabília dele, irmão dele, e Clota, que eram sócios. E comunicação nenhuma. O trabalho, qual era o trabalho? A quantidade tinha, Sousa nessa época tinha 80% de analfabetos. Né? Era uma coisa absurda. Hoje, a gente ainda tem 60 milhões de brasileiros analfabetos absolutos e formais. 60 milhões. Isso é uma Argentina de analfabetos. Então, o trabalho naquela época, era tudo ligado ao físico. Era a lida com o gado, era vacinar gado, era cuidar de gado, era plantar para alimentar gado, era dirigir trator, era utilizar o físico para dirigir caminhão, as atividades da época. O cabo da enxada, né? O cabo da enxada, né? O cabo da enxada, o roço, é tudo ligado. E eu observava aquele mundo depois que eu fui começando a crescer, né? E cheguei a imaginar se haveria um espaço para mim naquele mundo visível. Não é? Essas preocupações juvenis, o que é que eu vou fazer, o que é que eu vou ser. E um belo dia aí com os meus 12, 14 anos, quando os hormônios começam a circular e você começa a ter as primeiras paixões, eu tive a primeira paixão por uma coleguinha minha de colégio, nada mais natural do que isso. E essa paixão, essa coleguinha gostava de jogar vôlei, adorava vôlei. Eu digo, eu tô perdido, tô fora do mercado, tô fora do mercado. Então, fiquei triste por alguns dias, acabrunhado. Meu pai, que tinha uma sabedoria imensa, ele vai e se aproxima de mim, porque eu estava muito quieto, muito sem falar. Ele chegou para mim e disse, meu filho, o que é que está acontecendo com você? Não, papai, nada não. Não, nada não, você nunca foi desse jeito, por que é que você está desse jeito? Fala para mim, eu sou seu pai e tal. Eu disse, não, papai, eu tirei uma nota baixa em matemática. Dalton, desde quando você tira nota boa em matemática, Dalton? Me conta outra história. O que é que está acontecendo? E eu não contei. Resultado disso, como ele tinha, porque o grande diferencial de meu pai como empresário é que ele sabia ler as pessoas. Ele sabia entender as pessoas. E ele virou e disse, eu sei o que eu acho que você está sentindo. Você está se comparando muito com as pessoas. E se você se comparar com as pessoas, meu filho, você vai achar que de um lado você tem milhões de pessoas melhores que você. Se você olhar para o outro, você vai entender que tem milhões de pessoas piores do que você. E você não é melhor e você não é pior do que ninguém. Faz a tua parte que você vai encontrar o teu espaço. E eu me inspirei nos meus irmãos mais velhos. Eu digo, a educação. E aí parti para cima da educação e foi quem me fez mudar a vida, foi quem me fez todas as conquistas que eu tenho, que eu fiz, foi exatamente desse ensinamento que ele me deu e da janela que ele abriu. A educação, meu filho, é absolutamente tudo. Então,
Isso daí retirou de mim todos os meus problemas, porque eu saí para a educação e entendi absolutamente que eu não era melhor nem pior do que ninguém, que eu tinha que fazer a minha parte e fazer bem feito. E até hoje o que eu faço é isso. Estudei e hoje faço as coisas bem feitas. Eu não faço nada pela metade. E isso é um diferencial também na minha vida, porque eu sempre busquei fazer o melhor de mim. Você falhou, Dalto? Falhei muito, mas acertei mais do que falhei. Então isso é o que me deu o lucro, o que me deu as coisas que eu pratico hoje e pratico com amor. Eu faço com amor hoje e faço as coisas para todos, porque isso vem lá do meu berço. Eu estou aqui porque, infelizmente, muita gente melhor do que eu, meus amigos de infância, não tiveram condições de sair para estudar, para ter essa janela que eu tive condições de ter. Então eu tenho um compromisso sentimental, não é nem moral, nem de dever, é sentimental, de dar o melhor de mim para as pessoas que mais precisam, tentando ofertar o que mais elas precisam, que é educação, que é saúde, que é o conhecimento, que é saber que num país democrático, num país de oportunidades, todos são iguais e que a diferença está no seu despertar, no seu querer, na sua vontade, e você pode atingir todos os seus sonhos. E isso, graças a Deus, aconteceu comigo. E o estopim dessa situação foi a pergunta que você me fez. A poliomielite. Então, hoje, eu trato essas pessoas, eu trato os pacientes como se eu estivesse lá na minha infância. Então, querendo dar oportunidade de viver e de crescer. É isso que é o nosso ecossistema. Nosso ecossistema, como é que ele funciona. E onde é que existe a identificação do que o meu pai fazia e do que eu faço. Eu digo que eu sou a fase digital do meu pai analógico. Porque o meu pai, ele tinha uma empresa que era muito formadora de caixa. Porque o negócio do algodão era muito bom para todo mundo. Para quem plantava algodão, para quem beneficiava, para quem fazia o tecido, todo mundo ganhava com o algodão. Era uma atividade colossal para a nossa época. Como ele tinha uma empresa muito formadora de caixa, ele passou a dividir esse lucro dele fazendo ações sociais e de educação e de saúde. Primeiro começou ele trazendo os filhos e as filhas dos compadres dele, que moravam nas fazendas, moravam lá em casa para estudar, porque na época do inverno eles não tinham como passar para a fazenda, para casa, então moravam na minha casa. Nós chegamos a ter 18 amigos, filhos de amigos do meu pai, morando, convivendo com a gente diariamente. Casa muito grande, todo mundo estudava. E eu adorava, porque quando eu era criança, tem a Raimundinha Vanderlei, não posso esquecer nunca dela, ainda é viva, ainda mantém contato com ela, mora em Natal, já está com quase 90 anos de idade. E Raimundinha me ajudava muito nos deveres de casa, eu adorava aquela convivência, aquela coisa. Depois aí, já na era Marcondes, já no primeiro mandato de Marcondes, eles se juntaram e botaram a Casa de Estudante de Souza, para que os estudantes viessem da zona rural e estudassem em Souza. Aí já era uma quantidade bem maior, chegava aos 30 alunos na Casa do Estudante de Souza. Aí ele construiu a maternidade Lídia Meira. E a maternidade Lídia Meira, ele bancava do próprio bolso. Lá naquele tempo não tinha INAMPS, não tinha SUS, não tinha nada. Ele bancava da alimentação, o remédio, o médico, que ele contratava médico em Recife, trazia para Souza. Era uma filantropia. Era uma filantropia. 100% filantropia, sem receber absolutamente nada. Ele pagava com o recurso dele.
Então ele mantinha um hospital com 58 leitos, era muito grande para Sousa daquele tempo. Né? Então o meu tio Lelela era médico, era um grande obstetra, um grande clínico, então trabalhava e ele trouxe o Romário Leão, ele trouxe Salles Pinto, ele trouxe muita gente para tocar a parte de cirurgia dessa coisa do hospital. Depois aí comprou o hotel, botou um hotel em Sousa, que era para melhorar as condições, o viajante ter mais conforto e chegar lá, quem fosse tratado de negócio. Hotel Gadelha. Hotel Gadelha. Ele tinha 2 cinemas, um olhando para o outro. Cine Moderno. O Cine Moderno, que tinha 450 cadeiras, e o Cine Gadelha, que tinha 1.002 cadeiras. E o mais interessante, Levi, é que no final de semana lotava os dois. Era impressionante. Era um instrumento, a ligação que a gente tinha com o mundo era o cinema e a Rádio Globo do Rio de Janeiro. Que eu acompanhava esporte no domingo, de meio-dia, jogando Canto do Rio com o Flamengo, eu estava ouvindo e ia até a turma da Maré Mansa, que era de 11 horas da noite, meia-noite. Então aí ele fazia, tinha esses 2 cinemas. Depois ele botou a emissora de rádio. Rádio Jornal. A Rádio Jornal. Depois a Rádio Cidade. Depois a Rádio Cidade. Né? Então ele fazia ele chegou a ter 44 escolas de ensino fundamental para crianças no município de Sousa. O município de Sousa era muito grande, porque o município mãe gerou Aparecida, São Francisco, Santa Cruz, Vierópolis, Marisópolis, Nazarezinho e São José da Lagoa Tapada. Era um município... E Lastro. Era um município imenso. Então, precisava-se dar apoio a essas pessoas. E ele mantinha do próprio bolso escola, né, a zona rural, para essas pessoas. Então, quando eu me dei conta de que eu coloquei uma holding, aí passa a ser a versão digital. Eu coloquei uma holding, no centro dessa holding, que é a Unifacisa, a gente foi abrindo 6 verticais. Então nós abrimos Unifacisa Educação, Unifacisa Saúde, Unifacisa Tecnologia, Unifacisa Sociocultural, Unifacisa Esporte e agora Unifacisa Energias Renováveis, que é a Primeiro Sol. A Primeiro Sol hoje, essa luz que você está aqui, ela é produzida por a gente. Nós produzimos 6,5 megawatts de energia. Isso é capaz de manter viva uma cidade com 7.800 residências. Que lá em 2002, 2000, seu irmão Salomão já propagava a energia solar. Salomão, e em Sousa muitos chamavam ele de louco por conta disso. Muita gente, você tocou num ponto crucial. Salomão tinha uma visão muito longe. Ele queria, naquele tempo, que todos os prédios públicos de Sousa fossem abastecidos com energia solar. E ele começou com a prefeitura de Sousa. Me lembro que uma das maiores alegrias, porque eu era muito ligado a Salomão, pelo fator de idade, por relação de amizade mesmo, de compartilhar a vida. Então, Salomão, um dia que ele ligou mais eufórico na vida para mim, foi quando Sousa estava toda no escuro. Ele disse: rapaz, aqui apagou tudo e eu estou feliz da vida. Eu digo: você está feliz da vida por quê? Porque só está funcionando o prédio da prefeitura. Só está aceso o prédio da prefeitura. Isso significa que eu estou com a razão, que as pessoas estão vendo que o caminho é esse. Infelizmente, ele não pôde levar até o final, veio o final do governo dele, e aí destruíram os equipamentos. Mas aí o que ele estava pensando, e Sousa hoje é uma cidade, Sousa produz com energia solar 20% a mais do que qualquer cidade do Brasil. Sousa, aquela região ali toda, chegando até Curemas, é onde existe a maior insolação do mundo. Eu perguntei isso ao doutor Granadeiro, que era o amigo de Salomão, que foi quem instalou o projeto piloto em Sousa. Ele disse: não, Dalton, é verdade.
a maior insolação que existe é em Sousa. E a gente tem que aproveitar essa insolação de Sousa. E eu lanço mais uma ideia, já disse inclusive para Leonardo, e Leonardo botou no projeto dele de prefeito, quando ele é candidato a prefeito de Sousa, de você dar o kit, doar para todas as fazendas de Sousa. E isso não é caro, é factível com recurso próprio da prefeitura. Você fazer 1 hectare com energia solar, motobomba e tubulação para microaspersão. Você pode distribuir isso para cada fazenda de Sousa. E 1 hectare tira essa família da linha da pobreza mais rapidamente. E é uma coisa fácil de fazer. E esse sonho todos, o pessoal está fazendo isso, mas está fazendo de maneira empresarial. O que a prefeitura pode fazer, e que Salomão pensava em fazer, e que eu falei para Leonardo, e que Leonardo abraçou essa ideia, é de você colocar para cada fazenda daquela um kit desse, que à época da eleição passada de deputado, custava 10 mil reais para você fazer isso. Não é nada para o benefício que traz. Então, esse pensamento, hoje dentro dessa, voltando para a questão, hoje dentro dessa nossa holding, mergulhado, eu tenho 28 CNPJs mergulhados dentro dessa holding. E essa holding hoje emprega, junto com a Fundação Pedro Américo, 2.131 pessoas, empregos diretos, colaboradores diretos. Indiretos são 6.000 pessoas que trabalham, que ajudam o desenvolvimento de Campina Grande através desse instrumental que nós criamos. E você pergunta, isso dá lucro tudo? Claro que não. Mas é a questão da questão social. Os times de basquete, nós estamos mantendo o time de basquete até hoje do bolso. A parte do leão a gente que dá. Os patrocinadores que contribuem, nós somos muito agradecidos a eles, mas não chega nem a 1/4 do que é a nossa despesa. Agora vê a projeção que isso dá. Vê a projeção que dá à cidade de Campina Grande. Vê a projeção que dá ao Brasil. Vê o benefício que tem. Isso agora está fazendo, eu vou dar um spoiler aqui, mas agora no mês de fevereiro nós vamos lançar o mais importante projeto social de basquete de todo o Brasil. Eu estou falando de basquete, não de esporte de uma maneira geral. Vai funcionar como? Vai funcionar da seguinte maneira. As escolas públicas vão selecionar grupos de 60 alunos em cada escola pública dessa. E o espaço físico para que as crianças treinem. O que é que a gente vai dar? A gente vai dar a nossa comissão técnica de basquete para ensinar essas crianças. Nós vamos dar apoio de médico. Nós vamos dar apoio de fisioterapia. Nós vamos distribuir padrão completo. Regata, short, meião e tênis. Nós vamos dar uma bola de basquete para cada criança, porque eles vão treinar no colégio, na escola pública, mas eles vão treinar em casa também. Eles vão armar os truques dele, porque basquete é treino. Então, essas crianças vão ter todo esse apoio, vão receber material, vão receber técnica, vão receber assistência médica e são obrigados a estudar. Se eles tiverem faltas na escola, eles vão sair do projeto. Esse projeto se estende para a sua cidade natal, Sousa? Se estende. Sousa vai ter um núcleo e nós já estamos, Lafayette já está articulando para a gente funcionar lá na escola normal José de Paiva Gadelha, que é uma escola do governo do estado, e a nossa intenção é colocar lá.
pode ser em outra escola também, mas a primeira visão, com a permissão, evidentemente, da direção, da Secretaria de Saúde do Estado, mas creio que não haverá nenhum problema para esse tipo de coisa. Então, esse projeto ele vai ser revolucionário, porque vai envolver 300 crianças que, na hora que eles pudessem estar na rua, pudessem estar, inclusive, em outros caminhos não interessantes para a vida do ser humano, ele vai estar praticando esporte. Esporte é educação, esporte é saúde, esporte é cultura. Então é um projeto que vai durar 1 ano e 8 meses. E ao final nós vamos fazer um campeonato entre essas escolas. Como também os nossos treinadores vão estar observando essas crianças e os que tiverem melhor desempenho vão ser selecionados para a base do basquete da Unifacisa, para a base do time profissional de basquete que disputa a NBB e que tem um sucesso extraordinário. Já visto que na semana passada nós ganhamos o Campeonato Carioca, ganhamos do Flamengo, ganhamos do Vasco, ganhamos do Botafogo. Então é um time extremamente respeitado, porque é um time que se preocupa com a base, com o social, de mudar a cultura. Inovação que não muda a cultura, Levi, não é inovação. Você tem que mudar a cultura. Nós estamos inovando com o basquete, estamos. Mas se a gente não mudar a cultura, para que essas crianças passem a gostar, a praticar o esporte e vejam ali uma grande janela de oportunidade, não só para aqueles que conseguirem chegar ao basquete profissional, mas para a saúde, para o desenvolvimento do relacionamento coletivo, do trabalho em equipe, de tudo de bom que o esporte oferece. A gente não está fazendo muita coisa. Então, por isso aqui, o nosso projeto é extremamente respeitado no Brasil como o mais eficiente projeto de basquete do Brasil. O que nós ofertamos aqui, nem o Flamengo oferta, nem o São Paulo, nem o Corinthians, ninguém oferta o que nós ofertamos, em termos de treinamento, de arena, de academia, de fisioterapia, de educação física, de um hospital gigantesco. Muitos dos nossos atletas, Gerson passou 1 ano parado, porque teve uma lesão igual a de Neymar. E nós operamos ele aqui no HELP. Dr. Gondim foi quem operou ele, sucesso extraordinário, está jogando aí, ajudando a equipe. E olha que o basquete para joelho é um bicho que machuca mais do que o futebol. Ok, nossa conversa aqui na TV Diário do Sertão, na Líder FM, no Blog do Levi, no Cidade Notícia, com o médico e empresário Dalton Gadelha. Dalton, essa pergunta veio de uma das minhas filhas, uma jovem, né, observando aqui a forma como o senhor se refere ao espírito empreendedor do seu pai. E antes disso, qual é a lição que o senhor tira como mais valiosa e que ele te deixou, logicamente, e que isso não está nos manuais de gestão, mas que o senhor aplica no dia a dia? Eu vou dizer uma coisa para você, Levi. A coragem e a resiliência. Isso você não tira do manual, dos manuais. Como ela mesma falou. Não tira. E a coragem é uma coisa muito importante. Winston Churchill dizia que das virtudes que o ser humano tem, a coragem é a mais importante delas, pois dá sustentação a todas as outras. E a resiliência de você insistir, persistir, levar o primeiro tombo, levar a primeira raquetada e dizer eu não vou desistir, e aguentar, e balançar a cabeça, tirar a poeira e partir para cima, e acreditar e confiar que você está no seu caminho certo. Isso daí são as duas coisas que eu digo que isso não está nos manuais, e que eu trouxe isso do meu pai. Eu aprendi com ele, vendo ele praticar isso.
Você imaginar que você, aos 70 anos de idade, eu digo minha idade porque isso serve como experiência e serve também que se alguém quiser aproveitar isso como sendo alguma espécie de estímulo, aproveitar. Como é que um cidadão com 70 anos de idade pega do bolso e aplica 600 milhões de reais na construção de um hospital e entrega esse hospital para a filantropia? Quem é que vai acreditar que eu estou querendo tirar lucro com esse hospital aos 70 anos de idade? Então, essa questão de você ser resiliente, e essa é a terceira coisa que eu queria fazer, é propósito, que está no que eu descrevi com relação a você fazer isso. E você está fazendo isso por quê? Para tirar proveito. Se eu quisesse ter lucro, eu não faria o HELP. É um propósito para servir. Propósito para servir. E deixar para a história. Eu disse no dia da inauguração do HELP. O hospital é uma casa que funciona de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, dia santo, feriado. Não para um instante, um minuto o hospital não para. E eu disse no dia da inauguração, ao acender as luzes do hospital, eu disse, vou acender as luzes do hospital para elas nunca mais se apagarem. Hoje sou eu e minha esposa. Amanhã serão meus filhos. Depois os meus netos. Daqui a 200 anos, eu não tenho a menor ideia de quem vai estar no comando desse hospital. Mas as luzes continuarão acesas, salvando vida e iluminando novos futuros. Então, isso daí é propósito. São as três partes. A coragem, a resiliência e o propósito. O senhor falou em coragem e no sertão, né, na região de Souza, onde o senhor obviamente nasceu e tem uma convivência familiar e de amizade, vez por outra, doutor Dalton, nas redes sociais, né, quando das publicações do HELP, da Unifacisa, surgem algumas críticas pontuais. Tipo assim, por que ele não abre um núcleo, uma unidade em Souza, na terra dele, no sertão, enfim, para gerar emprego? Eu não sei se o senhor chega a tomar conhecimento disso. Chego. Pronto, então, se chega, o que é que o senhor poderia dizer nesse ponto? E recebo isso como um aspecto extremamente positivo e que merece uma explicação. Que merece, isso não significa que eu não vá fazer. Agora mesmo já tem duas situações novas. A primeira... Projeto do basquete. O projeto do basquete. O segundo, que eu vou reabrir a Rádio Jornal de Souza. Olha aí que notícia boa. Já está tramitando o processo para mudança de AM para FM. E nós vamos fazer uma inovação muito grande no rádio de Souza. Vai ser um outro estilo de fazer rádio. Não que o que tem lá é ruim, não. O que tem lá é muito bom, é excelente, é dos melhores do estado. Souza é uma grande escola de jornalismo. Está aqui uma dessas escolas e nós temos tantos exemplos de pessoas que tiveram tanto sucesso quanto você e que continuam trabalhando assim de forma magistral. Mas é que a gente fazer a mesma coisa que o outro está fazendo e fazendo bem feito, a gente vai obter o mesmo resultado. Se você faz uma outra coisa diferente, você não tira o seu resultado e acrescenta mais uma nova ideia para o jornalismo. É o que nós vamos fazer com a Rádio Jornal. E junto com a Rádio Jornal, nós vamos colocar à disposição de Souza o canal 18.2 da Rede ITA. A Rede ITA trabalha todos os transmissores nossos. Nós estamos hoje com transmissores em Campina Grande, cobrindo toda a região. É um transmissor extremamente potente. Estamos em Patos, estamos em Souza, estamos em Cajazeiras, estamos em
Cuité, estamos em Picuí, isso com retransmissor local. Ganhamos as concessões de Itaporanga, Monteiro, Catolé do Rocha, Rio Tinto, Mamanguape, Guarabira, Bananeiras e Solânia. Então, isso nós já estamos autorizados para esse e começamos a colocamos os 3 primeiros mais o transmissor reserva aqui de Campina Grande, porque a gente estava sem transmissor reserva em Campina Grande. E ganhamos mais a concessão de Santa Cruz do Capibaribe, Toritama, Caruaru e Petrolina. Pernambuco. Aí você diz, o que é que você quer com essas cidades de Pernambuco? São cidades que sempre tiveram uma relação muito estreita com Campina Grande. Muito estreita. Campina Grande, essas cidades viviam em torno do que Campina Grande fazia. E nós queremos resgatar esse pessoal mostrando o que nós temos de bom, mostrando as oportunidades que eles têm em Campina Grande, tanto de negócio, de educação, de saúde, de lazer. Então nós estamos abrindo essa comunicação com essas cidades de Pernambuco. Isso para iniciar. E estamos dando entrada no processo de João Pessoa para o transmissor repetidor de João Pessoa. Então aí nós vamos estar com a rede ITA basicamente no seu raio de ação em todo o estado da Paraíba. Esse é um dos bons propósitos. Agora, voltando à questão de Souza, o que aconteceu com Souza? E isso, a professora Ângela, que é a esposa do Dr. Mozart, que é professora da universidade, você pode perguntar a ela, que ela conta essa história muito bem contada. Eu estava me preparando para montar o curso de medicina em Souza. O que é que aconteceu? Eu estava com um projeto quase pronto. Projeto acadêmico, que é o mais difícil. A gente, quando fala em projeto, o pessoal sempre pensa em projeto físico. Mas o projeto acadêmico é o mais importante numa instituição de ensino superior. Eu contratei uma empresa do Paraná para fazer isso. E estava quase pronto, fechando o projeto, quando eu fui convidado na clínica Bom Jesus do Dr. Misael Moraes. Estavam lá, acho que tinha entre 18 e 23 professores da Universidade Federal. Fizemos uma reunião. O que era o principal pedido da reunião que eles fizeram a mim? Dalton, nós estamos com o curso de medicina da Universidade Federal da Paraíba, certo de ser em Souza. Porque, à época, o reitor... Thompson Maris. E nós queríamos a contribuição sua, que você não brigasse para ter a faculdade de medicina privada em Souza e nos ajudasse a implantar a faculdade de medicina em Souza. Ou seja, pediram que o senhor abrisse mão do seu projeto. Do meu projeto. E eu abri mão. Abri mão e fui muito, muito parabenizado pelo gesto, abraçado, bateram palmas. E quando eu entreguei e pediram para que eu patrocinasse o projeto pedagógico da faculdade de Souza. E aí foi, e eu fiz isso. E eu tenho até hoje esse documento, porque eles ficaram com o projeto principal e a cópia. Todos eles assinaram em sinal de agradecimento pelo gesto que eu cometi. Então paguei o projeto, entreguei o projeto e tentei ajudar. Só que, infelizmente, o resto dessa história eu não vou contar de novo. Perdemos para Cajazeiras. Perdemos para Cajazeiras. Eu não vou... E aí
eu redirecionei os planos de expansão. Por que eu estava prevendo, que eu via lá atrás? Muita gente virou e disse, mas Dalton está ficando maluco. Como é que ele constrói um hospital desse nível para Campina Grande? Como é que ele vai manter esse hospital? Eu estava prevendo uma mudança muito grande na medicina, em todas as áreas com a inteligência artificial. Daqui a 2, 3 anos, o que eu coloquei, que é o mais moderno do mundo, já tem coisa muito maior na frente. Vai ser uma velocidade estúpida. E se você não tentar, pelo menos, acompanhar isso, oferecendo aos nossos alunos o que existe de melhor, de ponta, nós vamos ficar para trás. O senhor adquiriu recentemente um robô. Sim. É o chamado Da Vinci. Da Vinci Ele já está, XI. e já está funcionando? Não, tem 45 dias de prazo para a empresa entregar. Certo. Mas isso é uma evolução fantástica. Mas isso não vai parar aí. Nós também adquirimos, vou assinar o contrato essa semana, um PET scan. Um PET scan que é um aparelho fundamental para acompanhamento e estadiamento do câncer. Você trata hoje o câncer aqui e nós ficamos no escuro. Ficamos acompanhando o local da lesão com ressonância, com tomografia. Às vezes fazemos estadiamento usando ultrassom, tomografia e coisa, mas não de corpo inteiro. O PET scan, ele vai fazer a varretura, vai escanear o corpo inteiro para ver se existe algum tipo de metástase. Porque se você encontra uma metástase, muda inteiramente o tratamento e muda inteiramente o prognóstico do paciente. E quanto mais cedo você detectar uma metástase, melhor você vai ter resultado com esse paciente. Como quanto mais cedo você fizer o diagnóstico do câncer, melhor vai ser o resultado desse paciente. Então, esse aparelho, o PET scan, nós adquirimos e ele vem com um tomógrafo novo, que tem 160 canais. O que é que significa isso? São 160 cortes submilimétricos, é assim, fatiando o corpo e a lesão numa forma que dá um resultado de visão e de controle da doença assim, de forma fantástica. Poucos hospitais têm. Poucos, aqui na Paraíba nenhum tem, nem nós. Nem nós temos. Então esse aparelho vem também, nós vamos assinar o contrato a semana que vem. O senhor teve câncer, né? Se Sim. Tratou aqui no HELP. Estou me tratando ainda aqui no HELP. Está se tratando. Estou me tratando. Qual é assim, a lição que fica assim, senhor como paciente? Olha, a lição que fica é o seguinte, é de que eu estava no caminho certo. E se você perguntar, Dalton, você se tratou aqui por quê? Porque aqui tem o melhor aparelho de radioterapia do mundo. Porque o chefe no nosso serviço é um dos melhores oncologistas do Brasil. Tratou a minha esposa, tratou minha sobrinha, tratou e está me tratando, e é o chefe do nosso serviço. Ele é que virou para mim e disse, Dalton, eu vou lhe levar para São Paulo para quê? Se você tem o melhor aparelho do mundo aqui. Se você tem uma radioterapeuta que passou 10 anos trabalhando em Pittsburgh, que é a melhor escola de radioterapia do mundo, o que é que você vai fazer em São Paulo? Aí eu até brinquei com ele. Comer pizza e ir para museu. No Mercado Central. Ir para museu e teatro. Então, essa é a lição que eu tiro, que eu estava no caminho certo. E que eu recebi isso de um recado, como se fosse um recado de Deus para mim. Dizendo não que ele estivesse me punindo, não que ele quisesse que eu fizesse mais do que eu estou fazendo, mas que ele dissesse assim, tá vendo, Dalton?
que o que você está fazendo está certo? Continue nesse seu trabalho. Foi isso que eu recebi de Deus. Foi essa lição. E graças a Deus hoje estou praticamente curado, terminando a última terceira fase, que eu devo terminar até o mês de março, e terei alta da oncologia. Muito bem. Dalton Gadelho, o senhor perdeu, entre outros irmãos, Salomão, que foi assim de uma forma trágica, acidente de automóvel. E pós-morte de Salomão, o senhor, vamos colocar da seguinte forma, trouxe para dentro de casa, trouxe os filhos menores dele. É verdade. Foi algum tipo de compensação que o seu coração pediu para o senhor fazer ou tem um outro significado? Não, de compensação não, foi de amor mesmo. De amor que eu tinha para Salomão e de amor que eu tenho pelos filhos dele. E 2 deles moraram comigo e um está trabalhando comigo até hoje. Eu abracei a família toda, passei a ser a referência deles, tanto do ponto de vista de carinho, de amor, de afeição, como do ponto de vista estrutural, de manter a família unida e estudando e cumprindo os seus deveres. Lafa, eu trouxe Lafa para cá. E Lafa veio trabalhar comigo. Passou a ser o procurador-chefe de todo o nosso ecossistema. E quando eu trouxe Lafa para trabalhar e coloquei Lafa como procurador-chefe, as pessoas diziam, tá vendo? Só porque é sobrinho do dono. Tá vendo que um menino desse, que Lafa era um menino, tá vendo que um menino desse não vai dar conta? Hoje é a pessoa mais querida dentro da nossa instituição, é a das mais respeitadas e não acontece absolutamente nada do ponto de vista legal sem passar pelo crivo de lá. Todo jurídico é com ele. Todo jurídico. Nós temos 16 advogados trabalhando para a gente. Um escritório que ele faz parte aqui, que presta serviço para a gente, Marcos Lima. Temos um escritório em Recife, que também nos dá apoio constantemente, e ele é o procurador-chefe. Agora, eu não assino um pedacinho, um bilhete, sem ter a assinatura de Lafa. Não assino absolutamente nada. Tem que vir com a assinatura dele. Aí quando vem com a assinatura dele, ele já sabe que eu vou assinar. Ele nem vem para cá para explicar nada, para dizer nada. Tudo que acontece é como um procurador do município, é como um procurador do estado, é como um procurador da república. Então a empresa funciona assim. Então nada passa sem o crivo de Lafa. E nós profissionalizamos muito a empresa. A empresa antes era Dalton e Gisele. Hoje a empresa ela tem uma organização refinada. Nós temos um conselho consultivo, nós temos um conselho deliberativo, nós temos um conselho de família, né? Todas as decisões nossas, eu já tive decisão refutada pelo conselho e tem que acatar. A maioria. Então, a nossa estrutura está muito profissionalizada, porque se não for, você não faz isso daqui. Você não faz uma coisa desse tamanho. Então, e Lafa é uma pessoa fundamental. Eu estou no processo de transição. Há 6 anos nós estamos preparando essa transição. 6 anos. É o sucessor? É o processo sucessório. Então nós já estamos... Não, diga assim, eu vou ser bem direto. Lafayette pode ser o sucessor? Não, Lafayette não. Porque aí Diego, Bianca e Carol ficariam... Não. Lafayette ele vai continuar com essa função e outras funções. Mas hoje, no momento, a função importantíssima é a de Lafayette, que é mas essa sucessão, Diego vai ser o CEO da educação, né? Já está nessa atividade. A minha filha Bianca
é a diretora-geral do hospital, né? E Carol, a minha filha, que é arquiteta, que fez todos os nossos projetos, inclusive esse aqui, que recebeu 4 premiações, 2 nacionais e 2 internacionais. Uma delas como o melhor projeto arquitetônico do mundo pela Associação de Arquitetura dos Estados Unidos. E o outro entre todo, que é o Oscar da arquitetura mundial, entre 300 trabalhos de hospitais do mundo inteiro. Ela foi selecionada nos 8 primeiros e teve que ir para Singapura para fazer a defesa oral do projeto e a apresentação pessoalmente do projeto. E nós chegamos em 3º lugar. Perdemos para um projeto da Holanda e para um projeto da Oceania, da Austrália. Né? Então, isso. E Carol vai dirigir o que talvez vai ser a maior parte da nossa instituição, que é um Instituto de Inovação e Tecnologia, que ela já montou, já está desenvolvendo, já tem projetos de pesquisas aprovado, e vai ser uma coisa muito grande. E que a saúde, o HELP, vai ser essa base, porque o HELP não é só um hospital, ele é uma grande plataforma de pesquisa e de inovação. Quando o HELP tiver com os 400 leitos funcionando, toda a estrutura funcionando, com mais de 60 cirurgias por dia, hoje nós já estamos realizando 50 cirurgias dia. Quando a gente tiver entre 60 e 70, ele vai estar na capacidade máxima de cirurgia. Quando tudo estiver funcionando, ele só vai ser 40%, só vai estar em 40% do que ele vai ser no futuro. Dr. Dalton Gadelha, entrando aqui na seara política, porque além de médico, empresário, empreendedor, futurista, visionário, o senhor também é político. Foi candidato a vice-prefeito lá em 1988, na chapa de Anivaldo Ribeiro. Já foi convidado para ser candidato a vice-governador, a suplente de senador. Por que, doutor Dalton, esse ato todo, desde 88, que o senhor não disputa o mandato, mesmo já tendo sido convidado? Olha, isso daí é uma coisa interessante que você fez. Todos nós da família, não adianta esconder porque ninguém vai acreditar. Todos nós gostamos muito da arte e ciência de governar, que é a política. Nós gostamos. E eu também tive a minha fase e continuo a gostar de política. Mas o que é que acontece? Eu precisava de realizar esse grande sonho da minha vida. Ricardo Coutinho, quando estava saindo, almocei com ele e com João Azevedo e fui convidado para ser ou vice-governador ou senador da República. Né? E eu agradeci muito o convite e disse a ele que eu estava com 2 problemas básicos. Um problema de saúde da minha esposa, que ainda estava em final de tratamento, e a outra que era o grande sonho de construir o HELP. E declinei do convite. O outro foi na candidatura de João, na primeira candidatura de João Azevedo ao governo do Estado. Eu fui convidado para ser vice e fui convidado também para ser senador. Eu já estava com um projeto muito alto aqui, já estava na última lá, já estava em processo de acabamento. E eu declinei mais uma vez, porque eu não podia abrir mão do grande sonho, do grande propósito da minha vida. Então não quis disputar, porque você sabe muito bem, e todo mundo sabe, que se eu tivesse entrado na política ali, nós hoje não estaríamos conversando sobre esses assuntos aqui. Talvez sobre política, talvez sobre... Mas eu não teria realizado esse sonho. E eu não podia deixar de realizar esse sonho. Eu não poderia deixar de dar essa contribuição à cidade e ao meu povo. De ver um paciente de Sousa, de ver um paciente de Aparecida, de ver um paciente de Serraria sendo tratado pelo SUS
no mesmo pé de igualdade de uma pessoa, de um grande empresário do estado da Paraíba, com o mesmo alojamento, com a mesma alimentação, com os mesmos remédios, com os mesmos médicos, com a mesma tecnologia. Eu não poderia deixar de realizar esse sonho. Esse projeto nosso, a minha mãe, ela tinha uma palavra que depois que ela morreu, eu nunca mais vi ninguém dizer. Qual foi? Cabotino. Cabotino. Eu não estou querendo ser cabotino, eu não sei se o pessoal sabe o que é cabotino. Cabotino é metido, a pessoa que é metida. Eu não estou sendo cabotino quando eu estou dizendo isso. Apenas eu estou mostrando à população que ainda não consegue compreender bem como é o funcionamento. As pessoas entendem que é uma faculdade que tem um time de basquete. A pessoa entende que é uma faculdade que tem um hospital. As pessoas entendem que é uma faculdade que tem um centro de tecnologia. É uma faculdade que tem uma geradora de energia. É assim que as pessoas entendem. As pessoas não entendem que isso é um ecossistema que funciona todo harmônico e tudo visando a sociedade. Mesmo grande parte desses CNPJ, que são 28 hoje, grande parte deles dando prejuízo. E a gente assumindo o prejuízo porque nós entendemos que ele é importante para despertar outras vocações, outros sentimentos, oferecer outras oportunidades às pessoas. Então esse projeto, do jeito que ele funciona hoje, eu já fui convidado para dar várias palestras sobre isso. Esse ecossistema, ele é único no Brasil, ele é ímpar, porque ninguém compreende ou ninguém nunca quis arriscar fazer, porque dá muito trabalho, dá muito prejuízo, você tem muita ansiedade, enfrenta pessoas que não têm a mesma visão e vê aquilo ali como uma ameaça política. Nós tivemos recentemente, eu não posso deixar de dizer isso, o prefeito de Campina Grande nos provocando um prejuízo de 43 milhões de reais. E por que as perguntas? Por quê? Porque ele sente o hospital como se fosse uma ameaça aos desejos, às ambições políticas dele. Simples assim. Então ele não quer contribuir com isso. Ele quer ter o controle, mesmo as pessoas sofrendo e morrendo, mas ele quer ter o controle político da cidade. Ele quer ter os objetivos políticos deles na base de Campina Grande. E ele sente isso como uma ameaça. Isso não é ameaça. Isso daqui é socorro. Que inclusive help em inglês é socorro. Isso é socorro. Socorro a uma população sofrida que está precisando, que está necessitando. Então, isso daqui é esse propósito, é esse amor à nossa gente. Eu não tenho ambição política, já gostaria de ter disputado. Então está descartado? Não, descartado eu nunca uso essa palavra na minha vida de nada, até porque, como eu falei para você, esse processo de transição eu já estabeleci. E graças a Deus os meninos estão muito preparados para isso. Então eu estou livre para continuar no conselho, presidindo o conselho, né, mas na linha de frente eles é que vão estar com a nossa equipe, que é extraordinária. O maior patrimônio que nós temos é a nossa equipe. Não é a estrutura física, nem os equipamentos, nem a tecnologia. Humano. É o material humano, que é fantástico. É fantástico o nosso material humano. E tudo que eu devo ao material humano que a gente tem. Então, nós já estamos com isso estruturado, está organizado essa coisa. Eu posso até vir a pensar. Chegando o convite esse ano, que é ano eleitoral? Olha, é um convite muito honroso. E eu não descarto a possibilidade de analisar isso. Por enquanto, não houve nenhum convite. Seja para vice ou para suplente?
Exatamente, não houve nenhum convite. Tem um relacionamento extraordinário com o governador do estado, né, pessoal. Tem um relacionamento institucional com ele excelente. Não tenho nada que me impeça, mas é uma coisa a ser analisada, é uma coisa para a gente discutir. Por enquanto, repito, não houve esse convite. Há uma especulação imensa, porque as pessoas acham que há conexão entre uma coisa e outra. A lógica, porque na política a gente tem que se guiar pela lógica e não pelo desejo pessoal. Exato. Dr. Dalton, para encerrar a nossa conversa, claro que teríamos diversos outros assuntos, mas em razão do tempo, só para a gente fechar um jogo rápido, né? Uma citação e uma resposta curtinha, uma frase e poucas palavras. Vamos lá? Vamos lá. Souza, que representa para Dalton Gadelha? Me deu régua e compasso. Campina e amor. Grande. Por ser tecnológica, me deu o GPS. A Paraíba. A Paraíba é o grande encantamento da minha vida e vejo a Paraíba com um futuro extraordinário. Minas Gerais, que o senhor foi lá buscar a Gisele para cá. Paixão, amor, querer bem. Salomão Gadelha. Uma das das pessoas mais inteligentes que eu já conheci, e uma perda afetiva e efetiva irreparável. Ricardo Coutinho. Ricardo Coutinho foi um grande gestor, teve seus problemas, mas ainda tem uma contribuição grande a ser dada. Bruno Cunha Lima. Uma pessoa que passou, um político que era velho demais quando chegou ao poder. Fábio Taironi. Desprezível. João Azevedo. O maior gestor da história do estado da Paraíba. Gisele, Diego, Carol e Bianca. A razão que tudo da minha vida e que a minha felicidade está exatamente nessas 5 pessoas que você disse aí. Zé Gadelha e Dona Miriam. Zé Gadelha, a maior inspiração, o maior amor. E tudo que eu fiz na vida foi pelos seus ensinamentos. Minha mãe, uma doçura, um amor extremado de mãe e que guardo as melhores referências e os carinhos que eu recebi quando criança e quando adulto. Pode ser difícil, mas adjetivos para Dalton Gadelha. Uma pessoa que ama seu povo e que ama o que faz. Muito obrigado ao senhor por nos receber aqui no Hospital Help, né, um de seus empreendimentos, por conversar com a gente aqui, a equipe da Líder FM, sua emissora, sua casa, o Blog do Levi, a TV Diário do Sertão, aqui com Peterson, com Matheus. Então, nossa gratidão, Dalton. Olha, agradecer a você, a Pepsi, a Matheus, agradecer a equipe da Rádio Líder FM por essa oportunidade de a gente conversar tão de perto e tão descontraído. Eu estou conversando aqui, repito, como se estivesse no oitão da Igreja do Bom Jesus Aparecido. Eu estou em casa, falando para a minha família, para os meus amigos. Ou na beira do Rio do Peixe. Ou na beira do Rio do Peixe. Chegou a pular da ponte do Rio do Peixe quando era menino? Não, pular não, nunca né? tive essa coragem não. Mas já nadei muito no Rio do Peixe. Já nadei muito no Rio do Peixe. E já nadei muito no Piranhas também, lá no Pau d'Arco, que era o melhor banho que existia na região de Souza, era o banho do Pau d'Arco, lá que fazia uma poça, era extraordinário. Ok, Dalton, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado Gratidão a você, mesmo. Obrigado a você pelo carinho, pela atenção, pelo respeito e da forma que você trata sem arrodeio, sem disfarçar, sem indo direto ao ponto, não excluindo nenhuma pergunta. Parabéns pelo grande jornalista que você é e mais ainda, pelo que você oferece a Souza de bom em termos de informação, porque são verdadeiras. Ok, muito bem, obrigado a vocês também que estiveram conosco
nesses quase 90 minutos, nessa conversa com o Dr. Dalton Gadelha, aqui na cidade de Campina Grande. Forte abraço a todos.